Olá, querido líder, voluntário, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje é um dia muito especial, é domingo e hoje nós nos veremos, teremos nosso culto mais que poderoso e sobrenatural. Mas hoje eu tô aqui para estender sobre a sua vida algo que foi ministrado ao meu coração, um momento de devocional, mas eu sei e creio que sim, o Espírito Santo quer acrescentar isso não só a mim, mas a nós. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de algo que aconteceu, um diálogo entre Jesus e os discípulos, está em Mateus 13, e a gente vai ler o primeiro versículo no Mateus 13, capítulo 3, versículo 10, que fala assim: Os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, o que tem lhe será tirado. Por essa razão, lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo e não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Esse diálogo acontece logo após que o Senhor, e aqui Mateus é a primeira, assim dizer, é o primeiro evangelho, né, é a primeira epístola do Evangelho. É a primeira carta que vai apresentar pra gente esse lugar de como Jesus ali, o ministério de Jesus, mas também como ele desenvolvia o seu dia a dia, aquilo que os discípulos aprenderam, receberam deles, e é aquilo também que a gente se pauta totalmente, e aquilo também que os discípulos apóstolos se pautaram para desenvolver as demais cartas e epístolas, agora alcançando, atingindo e expandindo a realidade da igreja do corpo de Cristo. Mas algo que eu queria trazer em específico aqui em relação a esse diálogo tão precioso, é que aqui nos versículos do 1 ao 9, Jesus começa a ensinar não só os discípulos, mas a multidão que estava ao redor dele ali. Ele fala a parábola das sementes. E a gente conhece a palavra das sementes, que o semeador saiu a semear e cada uma caiu um tipo de solo, e conforme cada tipo de solo e realidade daquele solo, ou a semente frutificou ou a semente não frutificou. E Jesus estava falando literalmente da semente incorruptível, que é a palavra de Deus sendo semeada nos corações. Os solos são os nossos corações. E é incrível que aqui ele falou, e depois ele vai trazer a explicação, mas nesse momento, os discípulos, ouvindo aquela parábola, eles não entenderam. E eles foram até o mestre perguntar a ele: Mestre, nos explica, a gente não entendeu. E algo que é lindo, que eu já quero derramar sobre a minha e a sua vida. Tem coisas que o Senhor vai ministrar a nós em momentos de culto, tem coisas que a gente está lendo a palavra, tem situações que nós estamos lendo a Bíblia, ou recebemos a ministração de alguém, de uma palavra no culto, de uma palavra ouvida de um podcast, algo específico, mas principalmente o nosso tempo com Deus. Quantas das vezes o Senhor fala algo, a gente tem ali a exposição de algo aos nossos olhos em relação à palavra de Deus, ao reino de Deus, e nós não entendemos. Mas quantas das vezes, quando nós não entendemos, nós vamos até o Senhor e nós buscamos esse lugar de entendimento, de receber dele o ensino, porque nós temos fome, porque nós temos anseio de aprender. Quantas das vezes nós vamos à igreja, aos cultos, até mesmo no nosso tempo de devocional, e nós estamos ali se lendo, se buscando, mas quando nós não entendemos, nós até pensamos: ok, legal, não entendi, mas fica aí. E aqui, além disso, a primeira coisa que a gente já pode tomar para si, sempre que nós possamos sempre estar neste lugar, que quando algo nos é transmitido da palavra de Deus, quando algum momento que nós estamos lendo a Bíblia, eu e você, querido, nós temos a liberdade, nós temos o acesso ao próprio Senhor para ir ao nosso Pai, Senhor, Mestre, perguntar a Ele: Senhor, nos ensina, Senhor, me explica, eu não entendi isso. Em mim e em você precisa haver uma busca profunda de querer aprender mais.
Não só de não ouvir as coisas. E aqui também da parte de não ouvir, ali a multidão estava ouvindo e os discípulos também estavam ouvindo. Mas aqui Jesus, eles perguntaram, por que você fala? Nós não entendemos. E também por que você fala a todo mundo através de parábolas? E aqui Jesus fala com eles, né? Vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a ele não. A quem tem será dado, mas aqueles que não têm, aquilo que recebe será tirado. E algo incrível aqui, que aí Jesus também acrescenta algo que não só Jesus estava ensinando, mas os profetas desde antes já estavam falando que Jesus viria, falaria, a palavra seria apresentada, mas poucos entenderiam. E isso tem a ver com uma postura do coração. Além de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir, buscar o seu entendimento, mas nós precisamos crer. Nós precisamos assumir aquilo para o nosso coração, para a nossa realidade de vida. E é incrível que quando ele fala assim, no versículo 15, ele fala, pois o coração desse povo se tornou-se insensível, ou seja, eles estão até ouvindo o que eu estou falando, mas eles não querem receber de mim como Senhor. Eles não querem ter a humildade de se autoavaliar e falar, opa, peraí, o quem está falando comigo tem todo o poder e autoridade, é o dono, o Senhor da minha vida. Eu preciso dele, eu dependo dele. O que eu preciso está nele. E em vez de simplesmente avaliar de acordo com o olhar deles ou com a razão deles, eles terem um coração quebrantado e falar, uau, essa é a palavra de Deus. Eu quero receber dela. Eu preciso, o que eu preciso, o que tem aqui, eu quero ouvir, mas eu quero entender, mas eu quero receber e exercer ela de uma forma que eu vou, de fato, receber a completude de tudo aquilo que ela tem para mim. E é incrível que aqui Jesus fala, né? Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertesse e eu os curaria. E é incrível que é sempre nesse lugar que o Senhor aqui está ensinando aos discípulos. Olha, muito bom, vocês estão me perguntando e vocês não entenderam. E eu falo dessa maneira porque aqueles que crerem, sim, haverá um lugar de revelação. Uma revelação que vem de um posicionamento de querer receber, mas de crer. E uma revelação que vai fazer você se converter, ou seja, mudar de caminho, mudar de atitude. Vai gerar transformação na sua vida e vai gerar o que você precisa. É cura, é libertação, é resposta, é renovo. E algo que eu queria trazer aqui para a gente se atentar. Quantas vezes, e é incrível porque os discípulos estavam sempre ali com Jesus, mas a multidão também. Mas apenas aqueles que queriam proximidade, apenas aqueles que queriam receber e criam que aquela era a palavra de Deus e tomavam para si, eles conseguiam receber da revelação total, que geraria transformação e geraria um resultado de cura, salvação, libertação, renovo, vida, abundância. E quantas das vezes nós estamos nesse lugar? Nós ouvimos as palavras, nós recebemos de uma ministração de um culto, nós estamos aí no lugar do nosso devocional, mas acontece 3 coisas conosco que eu quero que você preste muita atenção. Muitas das vezes nós não cremos, nós ouvimos, mas no lugar de razão. O nosso coração ali não está nesse lugar de absorver para gerar fé e falar, eu creio, eu quero o quê? É para mim, o Senhor está falando. Se está na palavra dele, é para mim, é para alcançar a minha vida. Quantas das vezes nós até ouvimos, mas nós não entendemos, mas nós não perguntamos, nós não buscamos mais. Há em nós um posicionamento às vezes de preguiça, de acomodismo, de falta de fome, de falta de anseio de receber mais do Senhor e da sua palavra. E nesse lugar a gente perde essa porção de receber mais do Senhor. Porque depois daqui, Jesus fala, olha, versículo 16 fala, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E é incrível que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, olha, vocês é dado esse lugar primeiro porque eu chamei vocês para mim, mas porque vocês estão aqui querendo receber de mim, vocês creem que eu sou. E nesse lugar, eu estou falando com vocês face a face, eu estou explicando tudo, estou trazendo com clareza. E muitos antes de vocês queriam ter esse lugar e não tiveram. E Jesus está falando, olha, permaneçam nesse lugar. Para mim, para você hoje, querido, nós temos uma porção dupla, tripla. Por quê?
Hoje, eu e você, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós temos acesso direto ao trono, a Jesus, ao Senhor. Nós temos hoje algo que os discípulos não tinham, a palavra escrita em sua completude, não apenas o Velho, mas o Novo Testamento. E além disso, nós temos algo ainda mais principal e fundamental. Nós somos cheios do próprio Espírito de Deus. Aquele que é o nosso mestre, que nos ensina, que nos capacita, que nos auxilia a ter o acesso profundo e real direto ao Senhor. Que nos ensina a palavra, que derrama sobre nós revelação, que acrescenta entendimento. Então, para nós hoje é indesculpável. E hoje, o meu apelo a você é que você não perca de receber dos lugares que há a palavra de Deus, que você ouve a palavra de Deus ou que você recebe a palavra de Deus através da Bíblia, através de ministrações do culto, através de pregações, através de uma mensagem específica ou de discipulado. Por quê? Porque você não crê, porque você não busca entendimento, porque não há uma postura de você de fome. E eu oro para que hoje seja assim, um lugar que onde você tiver um encontro com a palavra de Deus, gere conversão, gere bênção, gere vida em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de culto. Escolha ir para a casa do Senhor, mas antes de ir para a casa do Senhor, escolha ir para a casa do Senhor já tendo recebido da palavra de Deus, já tendo buscado: Senhor, eu quero mais, não entendi, Espírito Santo me revela. Mas escolha ir para o culto não apenas para ser um ouvinte, mas para receber uma palavra que vai gerar vida, transformação, cura e libertação ao seu coração e à sua família e tudo que você faz e tudo que você toca. Nos vemos em breve e eu oro para que o Espírito Santo acorde você, desperte algo no seu coração, assim também como despertou em meu. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos em breve. Até mais.